Sabe qual é o seu grande problema? Porque você pensa demais e acaba trazendo todos os problemas para o seu lado pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula e conteúdo aqui no canal do YouTube, onde falamos sobre desenvolvimento pessoal, amadurecimento, saúde mental, virtudes, bons hábitos, disciplinas, enfim, conteúdos super relevantes no mundo de hoje. Se você gosta desses conteúdos, já curte, já se inscreve no canal para sempre receber em primeira mão. Pois bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre qual é o verdadeiro motivo de várias pessoas ao longo do dia, da sua vida, sentirem estresses, ansiedades, impaciências, um esgotamento mental durante a rotina, durante o trabalho, durante o convívio com a família, e todo esse desequilíbrio vai fazendo com que a pessoa tenha uma sensação de impotência e isso vai refletindo na qualidade da sua vida. Pois bem, eu quero trazer uma situação que até aconteceu comigo, certo? De uma comparação que eu fiz, certo? No dia de hoje com um João do passado, em que uma situação ali corriqueira do trabalho e dois posicionamentos, duas posturas minhas refletem totalmente o tema do vídeo que eu quero trazer para você aqui hoje. Por quê? Porque hoje vivemos, e o conteúdo aqui dos vídeos que eu sempre trago, você vai receber aqui em cima, é uma correria, um ritmo acelerado que faz com que a gente não tenha ali uma paciência, não tenha ali, às vezes, um sentimento de paz, e isso faz com que a gente cada vez mais se sinta mal, se sinta triste, se sinta realmente ali que não está cumprindo com o seu dever, certo? Você, mãe empreendedora, você, pai empreendedor, não consegue ter um tempo para a família, não consegue ali ter um equilíbrio diante das situações, isso faz com que você fique irritado, impaciente, tenha uma sensação de fadiga e cansaço todos os dias, mas muitas coisas, com esse conteúdo que eu vou trazer aqui para você, vai te fazer melhorar bastante. Pois bem, vou trazer a minha situação que creio que com certeza vai servir de lição, serviu para mim e vai servir para você. No meu trabalho, há cerca de 3 meses atrás, para quem não sabe, eu também, além de terapeuta, sou engenheiro civil, eu lidava com situações em que eu sentia muito estresse, certo? Isso afetava na minha pressão aumentava durante a jornada de trabalho, sentia ali às vezes um suor, uma impaciência, um estresse ali durante a jornada do trabalho, e depois de passar por todos esses problemas e vendo que eu estava bem mal, certo? Com aquela sensação de impotência, com aquela sensação sabe, não ter vontade às vezes de ir trabalhar, eu comecei a refletir e ver que eu precisava realmente passar por algum processo de mudança, porque isso estava fazendo mal a mim. E foi quando eu meditei sobre assuntos que a gente vai tratar aqui e percebi que, no fundo, eu queria simplesmente controlar tudo, ter o controle de tudo, e trazia muito as coisas para o meu lado pessoal. Ou seja, imaginava que todas as coisas que não aconteciam de uma forma certa ou não eram concluídas era por minha culpa. E também, diante dessa postura de controlar tudo, de trazer como um sentimento de culpa por minha causa, eu também começava a culpar os outros, a reclamar dos outros, ou seja, todos esses pontos a pessoa vai se colocando como vítima, certo? Uma postura de vitimização e também uma postura ali de raiva, de estresses. E tudo isso eu vi, no fundo, que trazia um mal para mim. Por quê? Um desejo de controlar tudo, de gerir tudo, de ser as coisas como eu desejaria que fossem, mas quando eu vi que não era dessa forma que as coisas aconteciam. E foi quando eu comecei a ler alguns livros, fazer meditações, que eu percebi que não era a melhor forma de resolver as situações e que existia um lado muito melhor para mim, que é a capacidade de compreender as situações, de ter e trazer paciência, leveza diante das situações e entender que nem tudo, na grande maioria das coisas, eu não tenho controle. E que a única coisa que eu posso fazer, que está ao meu alcance, ela deve ser feita, e entender que eu não tenho controle de todas as situações. Então, toda essa meditação fez com que uma situação há pouco tempo atrás que aconteceu, cerca de 2 meses, onde a gente tinha um objetivo, uma meta de entregar um ambiente, não foi concluído, porque deu um problema lá no sistema e eu percebi que
O João de antes, ele iria trazer isso como culpado. Eu seria o culpado, eu iria me estressar, eu iria ficar irritado, mas o João de hoje, de uma maneira muito mais paciente, conseguiu compreender que aquilo não foi a culpa sua. E isso, essa postura, não uma postura negligente de deixar para lá, não, mas uma postura de compreensão de que aquilo não estava sob o meu controle, não foi culpa minha, fez eu ter muito mais paciência e encarar com realmente muito mais paz, um bem para mim, aquela situação. Então eu creio que tudo isso que aconteceu serviu uma grande lição para mim e também servirá para você, de que, no fundo, trazer as coisas para o lado pessoal faz um grande mal para si mesmo. Por quê? Isso reflete, na verdade, um desejo pelo controle de tudo. Um desejo por gerir e que as coisas aconteçam conforme a tua vontade. Se você fizer uma meditação ao longo do seu dia, você vai perceber que todas as situações que você quer controlar, que você tem o desejo de controle e elas acabam não acontecendo da forma que você esperava, você se irrita. Você tem como consequência impaciência, raiva, pessimismo, vitimização, tudo isso que faz como consequência e que torna um esgotamento mental. Você fica esgotada, você tem uma tensão muscular, muitas vezes reações ali físicas, fisiológicas de suor, certo? De uma dor aqui no peito, uma sensação aqui na caixa torácica. Enfim, tudo isso, no fundo, é um desejo pelo controle de tudo. E aí a gente tem como uma resposta a isso, raivas, estresses, ansiedades, e tudo isso vai causando um esgotamento mental no ser humano. Então, no fundo, isso reflete um grande nível de ignorância que nós, seres humanos, temos de controlarmos tudo. Isso começou lá atrás, no começo com Adão e Eva, onde Eva, ao ser conquistada pela serpente, queria, no fundo, ter o controle de tudo. Ela já tinha tudo, mas ao escutar, ao ser realmente ali sendo conquistada pela serpente, no desejo pelo controle de tudo, ela cedeu à serpente. E toda vez isso acontece com nós, que cedemos a esse espírito, a essa voz, a essa resposta de controlar tudo. E no fundo, é uma grande ignorância, um grande egoísmo que nós possuímos. E outra situação que advém dessa situação é a criação de expectativas. Muitas vezes nós criamos expectativas e quando elas não acontecem conforme a expectativa que a gente criou, a gente tem como resposta isso. Estresse, ansiedades, irritabilidade, tudo porque muitas vezes criamos essas expectativas sobre outras pessoas, sobre situações e elas não são e não acontecem conforme eu queria. Isso acontece muitas vezes com nós durante o dia a dia. Você no trabalho, onde o chefe lhe pediu alguma situação e você imaginava que iria acontecer dessa forma, não aconteceu, você sente estresse, as pressões, as demandas, as multitarefas, você querendo sempre controlar tudo, fazer com que tudo tenha ali um perfeccionismo, certo? Mas um perfeccionismo que te leva a uma sensação ali de impotência muitas vezes. Isso tudo vai causando um grande mal. Por quê? Porque sempre criamos expectativas. Então a mulher que quer que o marido faça algo dentro de casa, que quer que ele responda conforme a sua vontade, às vezes sim é dever dele, mas não acontece dessa forma e tudo passa por um processo. Então, muitas vezes a criação de expectativas, ela faz um grande mal. Ela causa realmente ali muita impaciência durante o nosso dia. Porque, repito, criamos expectativas demais e nos frustramos por causa delas. Dentro da neurociência, existe um fator também muito importante que casa bastante com esse tema, que é o seguinte: eu quero que você pense comigo como o seu cérebro, certo? O sistema cerebral, que é o comando de tudo dessa parte biológica que é o nosso corpo, os circuitos são como estradas. E cada vez mais que você percorre aquela estrada aumenta, se alarga, é mais pavimentada. Então, na neurociência, tudo que você pensa mais, tudo que você dá mais atenção, ela cresce, aumenta. Então, você reforça os circuitos neurais e faz com que cada vez mais aquele sentimento, aquele pensamento, aquela expectativa e reação repercuta mais, repita-se mais. Então, temos como consequência dois caminhos, duas estradas. Diante da situação que aparece para você, a sua resposta pode ser
de raiva, de pessimismo, de irritabilidade, de impaciência, ou você pode praticar e se esforçar para ter uma outra estrada a percorrer, que é a estrada da leveza, da paciência, da humildade. Então, esse conteúdo ele é muito importante porque, da parte biológica, os circuitos neurais eles são alimentados pela forma que você realmente decide reagir, responder às situações que aparecem para você. E qual é a solução, qual é ali o comportamento, qual a resposta que você vai dar diante das situações. O meu caso que aconteceu comigo demonstra bastante os fatores, as respostas que eu dei diante das situações e a resposta que também apareceu em mim. Uma primeira resposta, senti impaciência, aumento de pressão, um suor, estresse, culpa dos outros, mas depois que eu passei por um processo onde, através de leituras, através de meditações, eu vi que a melhor forma à situação era responder com leveza, com compreensão, com a virtude da humildade, que é uma das principais virtudes, ou seja, a virtude de compreender, a virtude de reconhecer-se fraco diante da situação, faz com que a leitura que temos diante das ocasiões que aparecem durante o nosso dia a dia, a gente tenha como consequência muito mais saúde mental. É esse o tema de fato desse vídeo. Para terminar esse conteúdo, eu quero trazer uma meditação desse livro que eu gosto bastante e recomendo, Imitação de Cristo, a qual ele fala justamente sobre isso. Ele diz o seguinte: toda a nossa paz, porém, nesta vida miserável, consiste mais na humildade, resignação, que em não sentir as contrariedades. Então perceba, toda a nossa paz, esse sentimento de paz que nós tanto desejamos, no fundo, quem não quer sentir paz, sentir felicidade, a gente sempre procura, de fato, isso. Nesta vida miserável, ela consiste mais na humildade, resignação, que em não sentir as contrariedades. Então, a resposta, a solução para todas essas situações em que somos muitas vezes e respondemos com impaciência, está na humildade. E está ainda mais no amor. Se a gente fizer uma reflexão durante o nosso dia, onde sentimos ali raivas, estresse, impaciências com as pessoas, com as situações, se colocarmos uma pitada de amor, teremos como consequência uma paz verdadeira. Se colocarmos realmente ali uma humildade de reconhecer de que tudo não está no nosso controle e colocarmos ali um verdadeiro amor, a gente realmente tem como consequência saúde mental, paz de fato de espírito e ali um verdadeiro alinhamento com o que são os nossos valores. E a gente vive como consequência muito bem. No fundo, a solução sempre será o amor. Sempre será o amor. A qual a figura que nós temos como uma grande referência, que é Jesus Cristo, que sempre amou verdadeiramente e se entregou, realmente foi negado várias vezes. E nunca sofreu impaciência. E nunca realmente respondeu com estresse, mas sempre com humildade, sempre com compreensão, sempre com um verdadeiro amor que se doa e que se entrega aos outros. Então, é essa a melhor resposta às situações que devemos dar. E isso faz com que, consequentemente, sentimos, por fim, verdadeira paz, felicidade e alegria. Por quê? Diante das situações que aparecem, a gente não responde com rapidez, mas a gente tem a humildade, a compreensão e principalmente o amor para, diante das circunstâncias, ter muito mais leveza e viver com muito mais amor diante das situações. É isso, eu espero que esse conteúdo tenha sido muito importante para você. Comenta aqui nos comentários se esse vídeo foi legal, se você gostou do conteúdo. Curte e se inscreve no canal para que mais conteúdos possam aparecer para você e que você também possa recomendar para as outras pessoas, tá bem? Mais saúde mental, menos ansiedade. A ordem simplifica.